Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as características que os reagentes precisam ter para que a reação química aconteça, né? Então, quando é que essa reação química acontece? Para que essas substâncias, no caso, os reagentes, possam reagir quimicamente, é necessário que as suas moléculas sejam postas em contato do modo mais eficaz possível. E é por isso que uma reação no estado gasoso é em geral mais fácil e rápida que no estado líquido, e neste em geral mais fácil e rápida que no estado sólido. Entre os sólidos, a reação é normalmente muito difícil, pois falta o contato entre suas moléculas. Daí o costume de pulverizar os reagentes sólidos, ou, o que é em geral melhor, procurar dissolver os sólidos na água ou em outro solvente apropriado. E também é necessário que os reagentes tenham uma certa afinidade química, ou seja, uma certa tendência a reagir. Vamos começar então falando sobre as reações de oxorredução, que ocorrem entre os metais que possuem tendência para ceder os elétrons e os não metais que têm a tendência para receber elétrons. Ou seja, para que uma reação de oxorredução ocorra, um dos reagentes deve apresentar a tendência de ceder elétrons e o outro de receber os elétrons. A gente pode citar aqui como exemplo a oxidação, que é no caso a formação de ferrugem que surge dos metais com o passar do tempo, onde a gente pode observar aqui o ferro mais o oxigênio, ocorrendo aí a oxorredução, que é a perda e o ganho de elétrons, onde o ferro ele perde elétrons para o oxigênio e o oxigênio recebe esses elétrons do ferro. Acontecendo assim, então, a reação de oxorredução. A gente não vai aprofundar muito agora sobre essas reações de oxorredução, é só para a gente entender mais ou menos como é que acontecem as reações químicas. Existem também algumas reações que não são de oxorredução, e as mais importantes nesse caso são as reações de dupla troca, e elas ocorrem nas três situações a seguir. Primeiro, quando um dos produtos for menos solúvel que os reagentes, e pode acontecer desde que tenhamos reagentes solúveis e ao menos um produto insolúvel, que irá formar então um precipitado, que é no caso aí que nós temos do nitrato de prata e do cloreto de sódio, que ao reagirem, vai formar aí um precipitado, como a gente pode observar nessa imagem, um precipitado branco, que seria aí o cloreto de prata. Nós temos também quando um dos produtos for mais volátil que os reagentes, que é no caso aí do NaCl mais o H2SO4, formando o Na2SO4, que é um sólido, mais o HCl, que é um gás, então, consequentemente, mais volátil. E por último, nós temos quando um dos produtos for menos ionizáveis que os reagentes. Nesse caso, o exemplo aí mais comum é a reação de salificação, em que forma um sal, que é o composto iônico, e a água, um composto molecular. Então, gerou aí um dos produtos menos ionizáveis que os reagentes. Nós temos também as reações com o oxigênio, que é um não metal bastante reativo, então consegue reagir com quase todos os demais elementos químicos, e a reação é em geral denominada queima ou combustão e produz óxidos de vários tipos. Nós temos também as reações com o hidrogênio, que reage com os metais e com os não metais de alta reatividade, formando os hidretos, e as reações com não metais formam os hidretos gasosos, moleculares, estáveis e de caráter ácido. Temos também as reações com a água, que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, que reagem com a água em temperatura ambiente, formando os hidróxidos. Temos também o comportamento diante do calor. Dentre os ácidos, os hidrácidos HF e HCl são bastante estáveis em relação ao calor, e os demais se decompõem em maior ou menor extensão quando aquecidos. Dentre os oxiácidos comuns, o H2SO4 é o mais estável, o HNO3 e o H3PO4 são relativamente estáveis, e os demais se decompõem, dando normalmente água e o anidro. E dentre as bases, os hidróxidos alcalinos são estáveis, que podem ser fundidos sem decomposição. Os demais se decompõem pelo calor, dando água e o óxido correspondente. Por fim, vamos observar aqui algumas reações químicas que estão presentes no nosso dia a dia. Nós temos aí como primeiro exemplo a queima da parafina, da vela, que acontece através da reação de combustão.
E nós temos também o aparecimento da ferrugem, que acontece aí com a reação de oxorredução. Por hoje é só, até a próxima aula. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Qualquer dúvida manda pra gente no direct ou por e-mail também, eu deixo aqui nos comentários e até a próxima aula.